No século XIV, a Europa fervilhava, um mosaico complexo de reinos e cidades. Interconectados por comércio, cultura e fé, cidades cresciam, impulsionadas pelo comércio e pela agricultura que sustentava populações maiores. Catedrais majestosas unham-se aos céus, universidades fervilhavam com debate intelectual e o espírito de inovação começava a desafiar as velhas ordens. Era uma era de contrastes, riqueza e pobreza coexistindo, e a vida, embora árdua, pulsava com energia inegável. Sob essa superfície de progresso e devoção, contudo, uma sombra indizível e incompreensível estava se movendo, uma ameaça invisível que viajaria pelas mesmas rotas comerciais que traziam prosperidade, mas que, em vez disso, carregaria consigo a mais devastadora das calamidades. Ninguém, desde o camponês ao imperador, estava preparado para o que viria. Eles não esperavam a morte. Não da forma como ela se manifestou, implacável e indiscriminada. A história da peste negra, a mais mortífera pandemia da história humana, começa muito antes de seu aparecimento na Europa. Suas origens remontam às estepes da Ásia Central, onde a Yersinia pestis, agente causador, residia em roedores selvagens. Dali, a doença se espalhou para o leste, atingindo a China no século XIV, matando dezenas de milhões antes de marchar para o ocidente. A Rota da Seda, teia de caminhos que conectava o Oriente ao Ocidente. Canal de intercâmbio, tornou-se ironicamente a principal via da morte. Mercadores e viajantes, sem saber, transportavam em caravanas não só especiarias e sedas, mas também ratos pretos infestados com pulgas, vetores primários da peste bubônica. O ponto de inflexão para a Europa ocorreu na cidade de Cafa, importante colônia genovesa na península da Crimeia. Em 1346, Cafa estava sob cerco mongol da Horda Dourada, liderado por Janibeg Beg. O cerco se arrastava, mas o exército mongol foi atingido por uma doença misteriosa e letal que dizimava suas fileiras. Em um ato cruel e desesperado, um dos primeiros registros de guerra biológica, Janibeg Beg ordenou catapultar corpos de soldados mortos pela peste sobre as muralhas de Cafa, na esperança de espalhar a doença. O terror e a infecção se instalaram. Os mercadores genoveses, aterrorizados e agora infectados, fugiram da cidade em seus navios, levando consigo o inimigo invisível. Em outubro de 1347, navios chegaram a Messina, na Sicília. Os marinheiros estavam morrendo ou já mortos, cobertos de inchaços escuros e dolorosos. Dali, a praga se espalhou como um incêndio incontrolável. Em poucos meses, atingiu os portos de Gênova e Veneza. Depois Marselha, Pisa e Roma, de cada porto, a doença se infiltrava, carregada por viajantes, animais e, crucialmente, pelas pulgas nos ratos que infestavam casas, mercados, navios e carroças. A Europa, com cidades superlotadas, esgoto a céu aberto e falta de higiene, era terreno fértil para a Yersinia pestis. Ninguém tinha conhecimento para entender o que acontecia, muito menos para combatê-lo. Os sintomas da peste negra eram de um horror indescritível e de uma velocidade aterrorizante. A incubação era curta, geralmente de 2 a 6 dias. Começava com febre alta repentina, calafrios intensos, dores musculares excruciantes e fadiga avassaladora. Mas o sinal mais distintivo e apavorante eram os bubões, gânglios linfáticos inchados e dolorosos, do tamanho de um ovo de galinha ou maçã, nas virilhas, axilas e pescoço. Esses bubões, muitas vezes pretos ou roxos por sangramento interno, eram a marca registrada da doença e o terror que inspiravam era absoluto. A pele dos infectados frequentemente desenvolvia manchas escuras, necróticas, daí o nome popular peste negra. A doença manifestava-se em 3 formas: bubônica, a mais comum transmitida pela picada da pulga; pneumônica, que atacava os pulmões, altamente contagiosa, espalhada pelo ar; e septicêmica, a forma mais rara e letal, que invadia a corrente sanguínea e causava morte rápida sem bubões.
A mortalidade era assustadora, 30% a 75% para a bubônica. Quase 100% para a pneumônica e septicêmica. A morte vinha em questão de dias, às vezes em menos de 24 horas, após o aparecimento dos primeiros sintomas. O desespero se instalava enquanto famílias observavam entes queridos sucumbirem rapidamente, sem esperança de recuperação, em dores lancinantes e delírios febris. O pânico varreu o continente como uma segunda praga. A estrutura social começou a se desintegrar sob o peso da mortalidade maciça. Cidades inteiras foram abandonadas, seus habitantes fugindo em terror, apenas para levar a doença consigo para novas áreas. Vizinhos se recusavam a ajudar vizinhos, pais abandonavam filhos e maridos e esposas se separavam para evitar o contágio. O medo era tão intenso que as relações familiares mais básicas se desfaziam. A imagem do médico da peste, com seu traje bizarro e bico de pássaro cheio de ervas aromáticas na crença de proteção contra maus ares, tornou-se símbolo sombrio da desesperança e impotência da medicina. Médicos e curandeiros, munidos de teorias baseadas em meamas e desequilíbrios humorais, eram ineficazes. Suas curas, sangrias, purgas, amuletos, poções de ervas, eram inúteis e muitas vezes exacerbavam o sofrimento dos doentes. A morte estava em toda parte. Os corpos se acumulavam nas ruas, nas casas, sem ninguém para enterrá-los. Coveiros morriam tão rapidamente quanto os mortos. Sacerdotes se recusavam a administrar os últimos ritos, e os serviços funerários pararam. O fedor da decomposição pairava sobre as cidades, misturando-se ao incenso queimado em tentativas desesperadas de purificar o ar. Valas comuns foram abertas às pressas, fossas gigantescas onde milhares de corpos eram empilhados, testemunhando a escala inimaginável da tragédia. Estima-se que a peste negra matou entre 75 e 200 milhões de pessoas em um período de apenas 5 anos entre 1347 e 1352. A população da Europa foi reduzida em pelo menos um terço, em algumas regiões, como Itália e Inglaterra, até metade ou mais. A magnitude do desastre levou a uma profunda crise de fé e moralidade. Muitos viam a peste negra como um castigo divino, a ira de Deus manifestada contra uma humanidade pecadora. Essa crença alimentou o surgimento de movimentos radicais como os flagelantes. Penitentes que viajavam de cidade em cidade, chicoteando-se publicamente em autossacrifício e penitência, na esperança de aplacar a ira divina. Paradoxalmente, ao se moverem em massa, os flagelantes acabaram por espalhar ainda mais a doença. A Igreja Católica, instituição mais poderosa, viu sua autoridade e capacidade de consolo seriamente abaladas. Muitos padres morreram, e a fé de muitos foi quebrada pela incapacidade da Igreja de explicar ou deter a praga. Em meio ao terror e à busca por explicações, a ignorância e o preconceito floresceram. Minorias, como os judeus, foram sistematicamente culpadas pela praga. Acusados de envenenar poços e espalhar a doença, eles foram submetidos a perseguições brutais, massacres e expulsões em toda a Europa. Essa xenofobia e antissemitismo são manchas sombrias da peste negra, revelando a fragilidade da civilidade e razão ante o medo e superstição. As consequências econômicas foram igualmente revolucionárias. A escassez de mão de obra foi imediata e drástica. Campos ficaram sem cultivo e as colheitas apodreceram. Oficinas ficaram sem artesãos e o comércio parou. Aqueles que sobreviveram, especialmente os camponeses e trabalhadores, viram seu valor disparar. O sistema feudal, que por séculos manteve camponeses presos à terra e à servidão, começou a ruir. Os trabalhadores podiam agora exigir melhores salários, melhores condições e até mesmo a liberdade de se mudar para onde o trabalho era mais bem pago. Isso acelerou a transição para uma economia de mercado e pavimentou o caminho para maior mobilidade social e o declínio do feudalismo. A peste negra também deixou uma marca indelével na cultura e na psicologia coletiva. A morte,
Antes distante e abstrata, torna-se presença constante, palpável e democrática, não poupando reis nem mendigos. Essa obsessão com a mortalidade se refletiu na arte, com a popularização da dança macabra dogra, onde a morte, personificada como esqueleto, conduzia todos, papas, imperadores, cavaleiros, camponeses, em sua dança final, lembrete vívido da universalidade da morte. Literatura e poesia da época foram saturadas com temas de luto, desespero e transitoriedade da vida. A mentalidade de Carpe Diem, aproveitar o dia, menos ganhou força, embora muitas vezes manifesta em hedonismo desesperado, onde pessoas se entregavam aos prazeres mundanos diante da incerteza do amanhã. Embora a medicina medieval tenha sido amplamente impotente contra a peste negra, a escala da catástrofe forçou uma reavaliação de suas práticas e teorias. A necessidade de entender as causas de doenças tornou-se premente. Observação clínica, registro de sintomas e busca por tratamentos eficazes começaram a ganhar terreno, desafiando velhas doutrinas. Embora levasse séculos para a descoberta de micro-organismos e a teoria dos germes, a peste negra plantou sementes para uma abordagem mais empírica e científica da saúde pública e medicina, afastando-se gradualmente de superstições e da medicina humoral. Medidas rudimentares de saúde pública surgiram da necessidade desesperada de conter a propagação. Cidades-estado italianas, centros comerciais vibrantes e duramente atingidos, foram pioneiras. Veneza e Gênova implementaram a quarentena, isolando navios e pessoas suspeitas em ilhas ou portos por 40 dias, do italiano 40 giorni. Embora a eficácia fosse limitada por falta de conhecimento sobre a transmissão, foi precursor vital das práticas modernas de controle de doenças infecciosas e reconhecimento inicial da importância do isolamento para a saúde pública. A peste negra não foi um evento singular que desapareceu após alguns anos. Ela retornou em ondas subsequentes, com menor virulência e taxas de mortalidade mais baixas, por mais de 300 anos. Até o século XVIII, cada surto era um lembrete sombrio da fragilidade da vida e do poder devastador da natureza. Moldando continuamente a demografia, a economia e a sociedade europeia, a memória coletiva da peste negra permaneceu profundamente enraizada, influenciando a cultura, a religião e a política por gerações, e deixando uma marca indelével na psique europeia. A peste negra foi mais que uma epidemia. Foi um cataclismo catalisador de uma das maiores transformações sociais, econômicas e culturais da história europeia. Ela desafiou a fé, desmantelou estruturas sociais milenares, alterou fundamentalmente a economia e forçou a humanidade a confrontar sua própria mortalidade em uma escala sem precedentes. A Europa que emergiu das cinzas da peste negra era um lugar diferente. O sistema feudal estava em declínio irreversível, o poder da Igreja Católica foi questionado como nunca antes, e a voz do indivíduo, embora fraca, começou a ganhar ressonância em meio ao caos e à reconstrução. Essa nova realidade social e econômica, combinada com mudança de mentalidade, ajudaria a pavimentar o caminho para o Renascimento e a Reforma Protestante, eventos que redefiniriam o curso da civilização ocidental. É um testemunho da resiliência humana que a civilização não apenas sobreviveu à devastação, mas floresceu novamente, aprendendo lições duras e inesquecíveis. A peste negra nos lembra da vulnerabilidade intrínseca como espécie, da interconexão do mundo e da importância crítica da ciência, medicina e colaboração internacional para enfrentar ameaças globais. É um capítulo sombrio, mas essencial na história humana, que ecoa até hoje, lembrete pungente de que mesmo nos momentos mais escuros, a capacidade de adaptação, a busca por conhecimento e a solidariedade humana podem guiar-nos além do abismo. Se a profundidade e o impacto desses grandes desastres históricos ressoam com você e deseja explorar os eventos cataclísmicos que moldaram nosso mundo e nossa compreensão da condição humana, considere se inscrever no canal. Sua curiosidade é o que nos impulsiona a desvendar mais essas histórias complexas e essenciais.